osteoporose. Esse é o tema do programa Pense Saúde de hoje. A gente convida você a fazer parte desse bate-papo com sua dúvida, pergunta ou até mesmo seu depoimento sobre esse tema, osteoporose. E para responder a sua pergunta e fazer parte desse bate-papo, está conosco hoje o reumatologista Dr. Ricardo da Cruz Lage, médico cooperado da Unimed BH. Antes da gente continuar, doutor Ricardo, nós vamos conhecer o caso da dona Dirce. Ela foi diagnosticada com osteoporose, mas hoje ela cuida do problema com uma vida saudável e medicação. Vamos ver? Foi aos 60 anos que dona Dirce descobriu a osteoporose. A minha osteoporose surgiu há muitos anos, mas ela veio devagar. Ela não veio assim abruptamente, não. E com ela eu tive várias fraturas. Eu já caí diversas vezes. Muitas das vezes que eu caí de costas, sabe? É tanto que atingiu minha coluna. Eu tenho um problema na cervical e tenho também na coluna toda, porque não ia nem médico, então calcificava. Dona Dirce decidiu procurar um médico e seguir o tratamento adequado. Eu tomo cálcio diariamente, com queijo, alimentos, né, que contém cálcio. De manhã eu tomo um cálcio com vitamina. O meu médico de coluna me receitou uma injeção subcutânea que eu tomo de 6 em 6 meses. Faço densiometria óssea e aí constata que meus ossos estão bem fraquinhos. Então eu tenho muito cuidado, eu não ando na rua sozinha, por causa dos buracos, né? Eu ando sempre de carro e procuro ter uma alimentação saudável e uma vida saudável também. Praticando esporte, eu gosto muito da hidroginástica. Hoje mesmo, 8 horas da manhã eu estava na água fria. Atualmente, ela leva uma vida tranquila e acrescenta. Hoje em dia, eu com 80 anos, eu estou vivendo e feliz. Sensacional. Ela, quer dizer, ela está hoje com 80 anos e fala que teve esses primeiros, ou o diagnóstico aos 60, né? Já 20 anos. Então, tem 20 anos que ela vem conseguindo uma boa qualidade de vida. E é bom lembrar que ela contou pra gente, né, que ela jogou basquete a vida inteira e que ela fez parte da segunda turma de educação física formada na Federal. Então, é uma pessoa realmente que já tem um histórico de vida ativa, muito proativa, muito ativa. Mas algum comentário sobre o caso dela, doutor Ricardo? É uma coisa frequente? O caso dela é muito ilustrativo, né? Primeiro, ela diz que praticou esporte a vida toda, um esporte... Para a osteoporose, os esportes que você que tem mais impacto, nesse caso é bom. Certo. Correr, no caso do basquete, pula muito, né? Porque esse impacto, a ação da gravidade favorece o ganho de massa óssea. Mas não é só isso, né? Assim, muitas pessoas têm uma predisposição a ter a doença, né? Tem a questão genética. Existe essa predisposição genética? Sim, história familiar positiva é um fator de risco importante para a osteoporose. Tem outros fatores, o biotipo, né? As pessoas muito magras, elas têm um risco maior de ter osteoporose. Que é o caso dela, né? Você vê que ela tem... Aparentemente sim, né? Então, tem o perfil, né, de pessoas que têm um risco maior, pessoas muito de pele mais branca também, pessoas claras, magras, né? Então, às vezes a pessoa tem bons hábitos, mas tem um risco maior. Outros fatores, né? que podem contar com isso. A gente está vendo aqui, porque a gente falou no primeiro bloco sobre osteopenia. Falamos assim, pode evoluir para a osteoporose, mas a gente não explicou realmente a diferença e o que é a osteoporose mesmo. Então, a osteoporose, ela ocorre quando essa osteopenia se agrava ao ponto do risco de fratura ficar muito alto. Então, na verdade, não tem uma fica realmente fragilizado. Não tem. Muito clara entre uma e outra. Definiu-se um ponto arbitrário, né, no exame de densitometria, baseado em estatísticas, de que a partir de tal nível o risco de fratura é tão grande que nós já consideramos como sendo osteoporose, né? Ou
nós chamamos de osteoporose aqueles pacientes que já têm fratura por fragilidade. O que é a fratura por fragilidade? É a fratura que ocorre por um impacto pequeno. A pessoa cai da própria altura e quebra. Isso não é normal, né? Então, são fraturas por um baixo impacto a pessoa quebra. Ok. Que foi o caso até que ela contou, que ela começou a ter várias fraturas, inclusive vários tomos, pequenas quedas. E ela, na época, acho que ela não consolidou essas fraturas ou não olhou e elas foram, acabou que ela tem hoje em dia um problema na cervical, um problema na coluna, por essas microfraturas que ela foi tendo. A osteopenia, ela não tem sintoma, né? Isso ela a pessoa não sente que ela tem osso fraco. E a osteoporose, até que você comece a ter fraturas, ela dá sintoma, dá algum sinal, não? Também não. A osteoporose é uma doença silenciosa até o momento da fratura. Então, e o problema é que o evento, quer dizer, a fratura já é um evento complicado, né? Às vezes grave. Então, realmente o tratamento tem que ser preventivo, né? O cuidado, na verdade, a osteoporose é um problema de saúde pública, né? Por ser muito comum, né, gera um custo imenso para a sociedade pelas fraturas, internações, etc. E é uma doença silenciosa, então exige uma política de prevenção. E ela falou que começou a ter esses primeiros sintomas, as primeiras fraturas aos 60 anos. Com que idade esse risco aumenta? É essa idade mesmo, 60 anos, ou às vezes até um pouco antes? Depende muito do perfil da pessoa. E dos fatores de risco. Normalmente, vamos considerar a pessoa que não tem um fator de risco adicional. Ou seja, não tem familiar próximo. Por exemplo, a pessoa não fuma, não tem história familiar, o risco maior para a mulher é em torno de 65 anos, que inclusive é quando a gente recomenda fazer a investigação, né, a densitometria. Para o homem tem a proteção, né, da testosterona, hormonal, é diferente da mulher, aos 70 anos, que ele começa a ter um risco maior. Do mesmo jeito, né? A não ser que ele tenha fatores que aumentem esse risco. Ou seja, e é bem menos, né? A gente vê isso mais frequentemente em mulher. Agora, como ela citou, ela então foi diagnosticada depois, porque ela já começou a ter fraturas, e as fraturas, na verdade, é que são indícios. Eu não sei se a gente tem aí imagens de ossos, que eu gostaria até de mostrar para o pessoal de casa, para a gente ir para o próximo, daqui a pouco, então, no próximo bloco, a gente vai mostrar essa diferenciação, talvez, né, entre o que é essa osteoporose, porque a sensação que a gente tem aqui é de porosidade, acho que pelo próprio nome tem, é um osso poroso, é como se fosse aquela pedra pómez porosinha, e eu não sei se é exatamente isso que acontece. É exatamente isso, se for possível mostrar, é bom para as pessoas entenderem, mas como que funciona o osso? O osso, ele tem uma parte orgânica, podemos dizer, a parte viva ali, que são células, que formam uma matriz, formam um arcabouço ali, um desenho, né? E dentro daquela matriz vai sendo preenchido, vai sendo depositado os cristais de cálcio, a parte mineral do osso, né? Então, essa parte, o osso vai sofrendo uma desmineralização. Ao longo vai perdendo, então o espaço entre essas, que nós chamamos de trabéculas, que é uma rede, né, vai ficando realmente poroso. Isso é possível ver em biópsia de osso, é isso mesmo. Bom, uma outra coisa que ela falou da matéria, que eu acho importante a gente salientar, que é a partir do momento que ela tem a osteoporose, claro que ela vai fazer um tratamento, ela falou que toma cálcio, nós vamos falar sobre esse tratamento depois, mas ela falou de cuidados que ela precisa tomar, principalmente para evitar as quedas. A partir do momento que a pessoa tem osteoporose, esse cuidado deve ser redobrado? Isso é uma coisa muito importante e às vezes nem todos os profissionais que cuidam desses pacientes lembram de orientar quanto a isso. Normalmente, a imensa maioria das pessoas, se não cair, não quebra. Então... O tombo é o grande risco, né? Uma coisa muito importante do tratamento é alertar para... móveis, tapetes. Exatamente, tapete no meio da casa, ilumine bem quando... Às vezes o idoso acorda muito para ir ao banheiro à noite, né, de madrugada, então levanta no escuro para não acordar o marido ou a esposa e tromba, cai, não vê. Então,
essas orientações. O uso de suportes no banheiro para proteger, se necessário, dependendo da condição de equilíbrio da pessoa. Então, são vários detalhes que podem ser observados na casa. Devem ser observados, né? E que muitas vezes não são. E que ela falou, né? A dona Dirce ainda contou, ela procura evitar, às vezes, andar nas nossas calçadas por excesso de buraco, sem dúvida. E às vezes realmente eu preferia um carro, algum automóvel, alguma condição e condução que possam evitar, ajudar. Bom, nós vamos falar daqui a pouco então sobre tratamento, sobre como melhorar isso e mesmo a partir até de uma osteopenia. E vamos ver também algumas orientações de uma nutricionista para essa formação, para essa poupança que é feita desde a infância, que às vezes não está sendo muito bem feita. Nós então vamos para um rápido intervalo, mas novamente convidamos a você a participar com a gente desse programa. Estamos falando sobre osteoporose. Você pode ligar para a gente para mandar sua pergunta pelo telefone 3209-0119 ou enviar um WhatsApp para 99642-8473. Repetindo, 99642-8473. Lembrando que o código de área é 31. Nosso intervalo é rapidinho, não saia daí. Daqui a pouco a gente está de volta.